Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Ondas de Sabedoria. Waves of Wisdom. No episódio de hoje, vamos embarcar numa onda muito especial. É sobre a mente. A mente mente. E aí? Neste episódio, você vai perceber quando que a mente se encontra com o coração e a razão dança com a intuição. Mas o mais importante é que nós estamos trazendo para vocês dois convidados extraordinários. Para me preparar para este episódio, eu fiz escolas, porque assim, há milhões de perguntas a serem feitas e eu sei que, infelizmente, nós não vamos ter tempo para isso. Mas antes de eu poder apresentar os nossos convidados, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco neste momento tão especial do despertar da consciência através da psicologia, da filosofia, da espiritualidade, da arte. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Miriam Magalhães, eu sou uma Global Master Coach, Senior Leader e Platinum Partner do renomado estrategista de vida e de negócios Anthony Robbins. Aprendi também com o renomado coach corporativo, o Dr. Stephen Covey, já falecido, e que lançou o best-seller The 7 Habits of Highly Effective People, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu tive o privilégio de aprender diretamente com o Dr. Stephen Covey. E tenho os meus mentores pelo mundo, Dr. Deepak Chopra, Dr. Michael Singer, mas foi na Índia com Shri Bhagavan, Shri Krishnaji, Shri Pritaji, que eu encontrei o caminho para o despertar da minha consciência. E hoje eu sou uma Mahatapasvi. Então, na Índia, vários cursos, eu já fui 11 vezes e fiz recentemente o último estágio para iluminação, que é apenas um começo. Iluminação? Iluminação do quê? Do estúdio? Não. O que é iluminação? Iluminação é uma vida sem sofrimentos. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: a mente menos pensamentos é igual a Deus. Se pararmos para observar quando foi que a última vez que relaxamos e que sentimos uma paz, a gente vai perceber que nós não estávamos pensando. Eu não estou dizendo aqui que pensamentos sejam ruins ou bons, não é nada disso. Mas, geralmente, nós pensamos que somos os nossos pensamentos. Nós acreditamos que a mente é a gente. Por isso que a mente mente. Nós temos uma mente, mas nós não somos essa mente. Nós temos pensamentos, mas não somos os nossos pensamentos. Nós temos emoções, mas não somos as nossas próprias emoções. Nós temos um corpo, mas não somos o nosso corpo. O que somos, então? Nós temos um eu, mas nem este eu existe. E foi isso que eu fui aprender na Índia no último estágio. A me livrar dos demônios, os maras, do ego, da mente, da dualidade, dos desejos. E, finalmente, aprendi a me livrar de mim mesma. Mas quando a gente volta para cá, há um desafio muito grande, porque é uma outra energia, é um outro campo e eu preciso de ajuda. E por isso que eu chamei os nossos convidados de hoje. Além disso que eu falei, eu sou a fundadora
e a CEO da Universal Studies Language Coaching for Success and Fulfillment. Na Universal Studies, nós criamos e desenvolvemos os líderes de hoje e os líderes do amanhã, através do inglês. Então, vamos começar o nosso episódio com os nossos convidados, a doutora Christiane Couve de Morville. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui. Eu já vou falar um pouquinho sobre você, mas gostaria também de apresentar o jovem ator Alex Slama, que tem muito para compartilhar conosco. Muito obrigada por ter conseguido na sua agenda, que é uma loucura também, ter comparecido nessa manhã de domingo, gente. Obrigado. Olha só, essas duas pessoas maravilhosas. Eu vou falar um pouquinho, eu preciso de uma cola, tá? Sobre a doutora Christiane. Doutora Christiane Couve de Morville é doutora em psicologia com especialização em psicodrama, em hipnose clínica e também doutora em medicina energética tradicional chinesa. Ela vai explicar o que é isso. Com estudo aprofundado em misticismo cristão e budista. Recebeu o título recentemente, não? De Lama Budista. Uau! I'm not worthy. É autora de 9 livros publicados não só em português, mas também na língua francesa. Tem experiência em escultura, cerâmica, pintura e desenho e faz as ilustrações de seus próprios livros, que tive o privilégio de ler, não os 9, mas 4 deles. Ela também já esteve em várias partes do mundo, ela vai contar para vocês, e recentemente foi para a Índia novamente e inclusive fez 4 estágios para a iluminação. Tá? E essa é, assim, uma síntese do que essa mulher já fez e é. Mas se eu pegar, eu vou ter que escrever um livro para poder apresentá-la. Olha, muito obrigada por essa apresentação, muito gentil da sua parte. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma grande alegria estar aqui com você, Miriam, que é um ser de luz maravilhoso e que inspira muita gente. Muita gratidão por essa oportunidade de estar aqui com você e com o meu amigo aqui, ator maravilhoso, que, enfim, é fantástico estar aqui com vocês, uma honra enorme. Gente, é aniversário dela hoje e ela veio. É um presente, hoje foi meu prazer. Parabéns, já cantamos. É um presente estar aqui hoje. Aliás, obrigada. É um presente é todos os dias estarmos aqui hoje. Né? Todos os dias. Todos os dias, presente. Todos os dias esse presente. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a você. Eu vou chamá-la de Cris. Isso, me chame. Eu tenho esse direito. Sim. Eu conheço a Cris há muito tempo. E eu acho que ela também não se importa. Não, adoro, gosto que me chama de Cris, gosto. Agora nós vamos ao jovem ator. Jovem ator, Alex. Gente, eu tenho uma mania de falar Alex Lama, porque eu estive com ele também lá em Nova York, e aí todo mundo falava Alex. Então, por favor, me perdoe, é Alex Lama. Alex Lama é ator, eu preciso de cola, apresentador, diretor artístico, atuou em grandes produções como Santos Dumont, Mais Leve que o Ar, na HBO, na série Impuros, Cine Hollywood e Verdades Secretas número 2. No cinema viveu Samuel em O Personagem, dirigido por Fábio Mendonça, e participou do O Segundo Homem e De Perto, Ela Não É Normal, de Suzy Pires. Foi apresentador do quiz game show ao vivo, transmitido para todo o Brasil. Gente, não é fácil isso daí. Estudou artes dramáticas na UCLA. Se formou pela Tisch School of the Arts na New York University, a famosa NYU.
onde eu conheci o Alex como Alex. Tá aí explicado. E as minhas apologies. No Brasil, continuou seus estudos em atuação e direção para cinema com Luciana, cantou na EAD, na USP, é fluente em inglês, francês, no Falon, Nous pouvons parler français, Français. oui. e espanhol. Escreveu e protagonizou o curta Slate sobre abuso sexual no meio artístico. No teatro, viveu Patrício em Toda Nudez Será Castigada e, recentemente, ele foi Jean-Claude Roman no impactante monólogo Dentro do Adversário, de Léo Lama. Gente, eu tive o privilégio de estar na primeira fileira na apresentação dessa peça. Olha, até agora eu comecei a sentir arrepios novamente. Ele já vai falar sobre isso. Hoje é diretor artístico de uma casa de artes e cultura, a Casa Slambi, que promove a expressão artística e uma programação vibrante e incrível. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, essas são as duas feras no nosso episódio A Mente Mente. E aí? A grande... Eu só queria agradecer primeiro também de estar aqui entre vocês. O privilégio é meu, a honra é minha de estar entre duas mulheres incríveis, que acho que, né, muda a vida de muita gente. E eu estar aqui hoje é impactante também. Mas eu preciso falar para os nossos espectadores que ele passou a noite em claro, ele estava fazendo Virada cultural aqui em São Paulo. virada E a cultural. gente, literalmente, a nossa peça virou o dia, porque a gente começou no escuro, eu sei porque filmaram a peça inteira, e aí no final já tava aquele clarão, aquela luz do dia lindo. Então foi literalmente a virada da virada. A virada da virada e hoje aqui com vocês. Muito obrigada. Namastê, Muito obrigada. namastê e que Deus nos abençoe, porque vamos falar sobre a grande ilusão. A mente mente quando diz que você não é suficiente, bom o suficiente, não tem o suficiente, que você não tem valor, que você precisa agradar, que você precisa se defender. Defender do quê? De quem? E que você, além de tudo isso, precisa vencer. Vencer? Really? Mas, no fundo, o que você precisa mesmo? O que nós precisamos mesmo? De verdade. Pense aí. Já que a mente mente e fala todas essas mentiras de que você não é bom o suficiente, que você ainda precisa ter para ser, o que precisamos? Precisamos pausar, ouvir e respirar. Agora eu vou começar com as perguntas, ok? E eu programei uma série de perguntas aqui, mas eu vou resolver aqui mudar toda a minha programação, porque é o que eu estou sentindo na minha alma. Qual foi a mentira que você lembra que a sua mente te contou? Vou fazer a pergunta, porque hoje nós navegamos nesse tema provocador. Então, em algum momento marcante da vida de vocês, em algum momento, e você aí em casa também, ou no escritório, não sei onde você está, a mente contou uma mentira que parecia absolutamente real. Pense aí. Qual foi essa mentira? E como vocês descobriram que não era verdade? Olha, eu estou arrepiada. Mudei tudo. Eu vou repetir a pergunta, porque eles foram pegos de surpresa aqui. E você também. Em algum momento marcante da vida de vocês, a mente contou uma mentira que parecia absolutamente real. Qual foi essa mentira? E como vocês descobriram que não era verdade? Doutora Cristiane.
Então, me fez pensar numa situação que eu vivi recentemente, em janeiro. Em janeiro, como a Miriam comentou, eu estive na Índia. Tive a oportunidade de ir para a Índia, naquele para um retiro na Wellness Center, né? E foi um mês de retiro, silêncio absoluto, e eu optei por ficar em quartos comunitários. Então, no meu quarto, nós éramos 28 pessoas no quarto, 28 camas. Felizmente, ninguém roncava. Ninguém roncava. E a gente conseguiu se Senão não acertar. haveria silêncio. A gente conseguiu se acertar com o ar-condicionado, que algumas queriam mais, outras queriam menos. Mas nos primeiros 15 dias nem tinha tanta gente, mas na segunda quinzena vieram muitos orientais, tinha muita gente, tinha chineses, japoneses, coreanos, muitos coreanos, enfim, mas tinha muito europeu também. E, e eu lembro que a gente tem esse contato com essa diversidade, uma experiência fantástica, porque você tem um contato muito próximo. Eu tinha lá minha cama e uma mesinha, e a gente tem aquele contato muito próximo, sabe? Com pessoas de diferentes culturas, com diferentes hábitos, dividindo o banheiro com essas pessoas, sabe? E eu lembro de uma moça que ela, nem sei, ela é oriental, acho que ela era japonesa. E alguma coisa que ela falou que eu achei um pouco esquisito, sabe? Porque é umas coisas meio culturais. Então, aquela coisa da cabeça que já fala, nossa, que esquisito, que bobeira, que você já vem com crítica, com julgamento, com um monte de coisa, não é? Por mais gentil e sutil que seja, mas é uma crítica, um pensamento, alguma coisa que você tem. E passou, e passou. Não, olha, um dia depois, ou 2 dias depois, ou quase logo em seguida, lá na Índia mesmo, a gente viveu vários processos, várias experiências muito poderosas e profundas, e eu lembro que numa delas eu fiquei muito emocionada, e me veio não é, um choro ali, e essa mesma moça, ela, discretamente, ela puxou um lencinho de papel e veio do meu lado assim, e me deu. Quando ela me deu, gente, eu acho que eu gerei mais ainda, sabe? Porque foi assim, você percebe, puxa vida, como a gente de repente começa a pensar, julgar, avaliar. A gente não sabe a vida do outro, o outro tem a história dele, a cultura dele, cresceu de um jeito, a educação que ele teve. É diferente, mas nós somos muito semelhantes no fundo, né? E a hora que ela puxou aquele lencinho, eu senti um amor, uma gentileza, sabe? Eu senti vergonha de ter pen- sequer pensado qualquer coisa a respeito dessa moça. É isso. Você Essa é a minha falou experiência. né, a palavra gentileza, amor. O amor cura até a mente, porque o amor silencia a voz da mente. Você não tem tempo para ficar pensando em outras coisas, porque Não. a mente, quando a gente está falando que a mente é uma coisa fantástica, a mente é uma ferramenta que nós temos maravilhosa para pensar, para criar, para tudo. Mas a questão é quando ela acaba ficando, vamos dizer, poluída, né? Por diferentes. A gente acaba criando uma série de programações que a gente absorve ao longo da vida, sabe? Copiando hábitos que a gente vai criando. Então, o problema é quando ela fica muito recorrente e ela acaba atrapalhando a sua vida mesmo, né? Ela acaba ganhando uma tamanha importância que ela comanda você. Não é nem mais você, é sua mente que você está seguindo, você está seguindo aquela coisa da mente sem estar de fato vivendo o que é você, seu coração. Isso me fez lembrar de um dos eventos do Tony Robbins, onde ele usa essa expressão: kill the monster while it's little and decide that you're not gonna suffer anymore. O que quer dizer isso? Kill the monster while it's little. Mate um monstro enquanto ele ainda é pequeno. E decida que você não vai mais sofrer.
Só que o pessoal que está ali, está assistindo, são 13 mil pessoas, né? Que monstro é esse? É a mente. Que mente? Nós demos um tempinho para você, Alex. Pensei aqui. Então, aqui para você novamente, em algum momento marcante da vida, da sua vida, a mente contou uma mentira que parecia absolutamente real. Qual foi essa mentira? Conte para nós. E como você descobriu que não era verdade. Com certeza. Eu só quero uma coisa que foi falado aqui que eu acho que é muito real. E eu posso falar diante da minha ótica artística de construção de processos, que muitos diretores, muitas vezes, escolhem processos, construir peças, obras, no sofrimento, né? Quem disse que para fazer arte você tem que sofrer? Isso isso é irreal, assim, isso não tem que existir. Não é um processo que eu acho que assim é saudável até para você ir de encontro com o seu personagem, para você se conectar com o outro. Isso é uma coisa que não existe. A gente, né, dentro dos nossos processos no teatro ou até pro audiovisual, a gente faz em cima do amor mesmo. Eu acho que quando a gente vem a partir do amor, a gente entende o próximo, a gente consegue construir. Tem coisa mais legal do que você se relacionar com outro ator, com outro ser humano generosamente. Você consegue Maravilhoso. De mergulhar novo, muito mais, generosidade, muito mais o gentileza, falar afeto mesmo. afeto, Até quando é uma amor. cena difícil mesmo, que você tem que, sabe, trazer, sei lá, o ódio, ou a tristeza, ou a inveja, coisas que existem, né? Humanamente a gente conta histórias de pessoas reais e esses sentimentos existem, mas você não precisa sofrer para reproduzir isso, de forma alguma. E eu concordo com você, nós não somos os sentimentos, tem essa coisa do rio, né? Você não é, é um rio, você tá ali e essa corrente flui e leva o sentimento embora e você não se apega, você nunca pode se apegar. Tem que praticar o desapego, na atuação também. Mas eu vou responder a sua pergunta, Eu posso falar uma coisa por sobre o rio? favor, por É que eu favor. escutei recentemente na Índia, Hum. foi o seguinte: a vida é como um rio. E quando falamos assim que o rio está vazio, então ele não é rio. Porque o rio só é rio quando tem água ali. Enquanto nós tivermos água no rio, aí o rio é rio. Senão é terra e é uma, como chama, É um quase, buraco. quase um É um buraco, buraco. um A vale. vida, a água da vida, são os eventos. Isso que passamos antes de começar, né, o podcast. E todo evento, minha gente, tem começo e fim. Nada aqui é para sempre. Tenham isso em mente, porque senão a mente mente. Acorde. Então, enquanto tivermos eventos, estaremos na vida. Enquanto houver água, teremos um rio. E estamos aqui para fluir com a vida, para embarcar nessa onda, mas não só no rio, no mar. Agora, me fale logo. Eles querem saber qual foi a mentira que você pensou que fosse verdade. Eu acho que é uma mentira que na verdade me assola, mas eu consegui silenciar essa mentira. É uma coisa que acontece muito com o ator. Será que eu sou bom o bastante? Essa é a maior mentira que permeia a nossa mente, do artista. Será que eu mando bem a ponto de, sei lá, conseguir atravessar o próximo, de conseguir fazer a minha história chegar até quem tá ali junto comigo? E eu acho que depois do monólogo que você assistiu, que hoje eu fiz na virada, que você vai assistir, porque a gente Vou vai ver, voltar com sim, a segunda com temporada, certeza. eu acho que eu consegui, sei lá, assumir um lugar de entender que eu consigo dar conta, sabe? Eu consigo é, ter realmente responsabilidade sobre o que eu faço. Eu acho que foi, assim, um ponto-chave na minha carreira, na minha vida. E a minha diretora fala, todo ator, toda atriz tem que passar por um monólogo. Porque você se resolve ali.
não tem ninguém que, né, tem o público, onde você não teve um ensaio prévio com o público, você não sabe, a pessoa tá vindo de uma outra situação, de um outro lugar. Então você, como artista, você tem que dar conta ali. E é aquilo, né? A gente estava falando do teatro espontâneo antes, que é quase uma improvisação. Você tem o texto, você segue, mas você não sabe de como aquilo vai se desenrolar. Cada noite é uma noite. No monólogo, você tá sozinho, então é uma história que você Mas assume a esse bronca. monólogo foi incrível. Depois a gente vai falar, eu quero Não. saber. Mas eu acho que é É isso, isso. assim. Eu acho que a mente mente e eu tô me resolvendo nisso. De falar, não, eu sou bom bastante pra mim e pra quem tá ali Você se comigo basta. naquele momento. Eu acho que eu entendi que sim. Não, você acredita. Eu, Porque enquanto você falar eu acho, você ainda não acreditou. eu acredito. E hoje é o dia da virada mesmo. E eu acredito que eu me basto. Mas você me ajudou muito a entender que eu acredito. Não, eu conheci o Alex na escola St. Paul's. Meu filho fez a escola St. Paul's também. E os dois ali, na mesma idade. Que eu sei quando foi ele, quando ele viu que o negócio dele era atuar. E meu filho também começou nessa mesma idade, que foi aos 6 anos de idade. E eles fizeram várias peças juntos. O Leonardo não está aqui hoje porque ele está nos Estados Unidos, mas eu me lembro de uma. Todas as vezes que no St. Paul's colocaram vocês dois juntos, eu falava assim, gente, que energia incrível. A gente quis. A gente entrava na peça, teve uma lá do banco que eu chorava. Lógico, Eu né? chorava de rir. E são muito amigos e são dois talentos fenomenais, mas eles não vieram só para ganhar um Oscar. Isso não vai ser. Eles vão mudar o mundo. Eu acredito que o mundo depende agora de vocês, né, Cristiane? Né? E nós estamos aqui só para lembrá-lo de quem você realmente é, que você se basta. E para você estar no seu Dharma, na sua missão, no seu propósito. E eu sei que você esteve recentemente na Índia também, e nós vamos falar sobre isso. Por favor. Mas eu me lembro que eu perguntei, né, você vai seguir essa profissão, certo? Porque você era pequenininho e eu fiquei encantada com a performance dele. E ele falou, Mas não dá dinheiro. o que dá dinheiro? Muitas coisas. Mas sucesso sem a realização é o maior dos fracassos. Quando você faz aquilo que você veio fazer neste mundo, o dinheiro é consequência. Essa força você vai obter de algo que transcende, de uma inteligência universal, que lhe dará apoio, energia, inteligência, criatividade, sabedoria. E, gente, depois de tudo isso, o dinheiro vem. Agora, vem em qual quantidade? Aí, isso já depende de cada um. Na quantidade daquilo que você vai ter que dar de volta para mudar esse mundo. Eu fiquei arrepiada novamente. Teve a noite da virada. Tem um episódio da virada no Ondas de Sabedoria. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Essa vai ser para a doutora Cristiane. Como a psicologia e o budismo explicam esse fenômeno da mente que mente? É possível treinar a mente para distinguir realidade de ilusão, especialmente no ambiente de trabalho e nas relações? Uma pergunta extremamente ampla, não é? Mas vamos lá então. Olha,
Se você falar em termos de psicologia, psicologia, psique, você fala da psique, o estudo da psique, né? Me fez pensar assim, se a gente pegar o mito de Eros e Psique, não é? A Psique, quem era a Psique? Psique era uma mulher muito bonita, linda, uma mocinha linda, 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 pura, eh, assim, ingênua, não é? Novinha. E ela acaba se relacionando com o Eros, se apaixona por ele, mas o que acontece com a Psique é que ela acaba ouvindo comentários de pessoas invejosas que trabalham, que começa a falar, ela começa a ouvir, eh, ela é influenciada por pessoas que começam a fazê-la ter desconfiança, dúvida, a sua própria mente, né? Que começa a trabalhar. E você começa, então, as irmãs tinham muitos ciúmes dela, e ela foi atrás de querer saber quem era a identidade do marido dela, do tal, do companheiro dela. E aí ela, quando ela descobre que era um deus, não é? Que era um filho de Afrodite, ele, ela o perde. E aí ela tem todo um trabalho para tentar resgatar esse amor perdido. Que a gente pode falar assim, a psique, ela vem, ela tá limpinha, ela é purinha. Mas aí ela se suja, vamos dizer assim, ela se contamina com as falações do mundo, com as opiniões, com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham, com as críticas, com os sentimentos de inveja de outros. E aí ela perde o amor próprio, o amor, as oportunidades, ela se afasta de si, se afasta do seu próprio coração. E aí chega uma hora que tem todo um trabalho de um resgate de si mesmo, do seu amor, do seu poder, inclusive, do seu poder, porque você está coberto de sujeira, de uma vibração absolutamente negativa. Então, esse é o trabalho dela para reconquistar esse essa, vamos dizer assim, ela mesma, o amor, o companheiro, né? O companheiro, o amor perdido, né? E ela consegue com muita ajuda, porque nós nunca estamos sozinhos, isso que é verdade. Uhum. Às vezes a gente pode se achar sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos. Quer dizer, a proposta é que para que todos nós possamos realmente dar o nosso melhor, sermos o nosso melhor e brilharmos nesse mundo. E se a gente pegar numa perspectiva budista, você vai pensar assim, na perspectiva budista, eu não digo só budista, você pode falar em todas as religiões. A gente vem para o mundo e a gente vive um monte de experiências que são às vezes desafiadoras, muitas vezes desafiadoras. A criança chega, ela é purinha. Ela é purinha, como a psique era purinha também. Mas, de repente, você vive uma série de situações em que você tem que aprender a se cuidar, se proteger também. Mas todo mundo se sente, em alguns momentos, abandonado, rejeitado, desvalorizado. Então, eh, então, a gente vai criando certos mecanismos, certos hábitos, certos comportamentos que a gente acaba desenvolvendo para tentar sobreviver, vamos dizer assim, para lidar com as situações, mas isso acaba sendo incorporado de um modo que, de repente, a pessoa ela tem certas reações automáticas, ela reage de um jeito. Ela se, por exemplo, ouve uma música no momento onde foi um momento até traumático, depois ela vai ouvir essa música no cinema, ela pode até chorar, né, ficar Fazer ancoras. paralisada, porque ela lembra aquela outra coisa. Então, ao longo da vida, e o que a gente encontra em todas as religiões, o caminho espiritual é justamente de poder se perceber, ver essas nossas tendências, ver essas nossas dificuldades, porque a gente fala assim, tá bom, vamos, acalmar a mente, mas eu preciso me ver, eu preciso ter percepção do que está realmente acontecendo comigo para eu saber o que, que eu faço, o que, que eu posso fazer. Porque do momento que eu vejo o que acontece, eu entendo o que acontece comigo, já mudou. Já não, aquilo lá já não acontece mais daquele modo. Então, nesse sentido, eu entendo que
tem tanto a psicologia quanto outras, ou quando a gente fala de espiritualidade, a gente pega todas as religiões, não apenas no budismo, cristianismo, hinduísmo, não é? Todas as judaico, todas as religiões, é sempre esse mesmo processo de vamos dizer, de um crescimento pessoal, que é você reencontrar aquilo que você sempre já é, não é? Poder desvendar, você poder eh, deixar de lado essas tendências, essa programação que a gente acaba incorporando ao longo da vida por conta da cultura, por conta da família, por conta das situações que a gente vive. Não é? Seriam os condicionamentos? Condicionamentos, Os muitos condicionamentos. condicionamentos que a gente tem ao longo da vida, que você vai criando esses condicionamentos, incorporando acaba vivendo em função disso, sem de fato não tem nem mais controle sobre a sua vida. Quer dizer, na verdade, controle nenhum, né? Você está sendo controlado por isso. Mas ainda tem um aspecto do DNA. Algumas coisas já vêm de gerações, além, aí aqui tem os condicionamentos, né? Porque eu falo que quando a gente nasce, algo acontece. O que acontece? Os seus pais acontecem, os seus avós acontecem, os seus irmãos acontecem, os seus primos acontecem. Os seus amiguinhos acontecem, a sua primeira professora acontece, os seus professores acontecem, o seu primeiro gestor acontece, o seu primeiro cliente acontece, e começam a te dizer quem você é. Esses são os condicionamentos também, né? Mas eu também sei que tem a parte genética da coisa, que algumas coisas nós carregamos. Sim, nós carregamos, mas a genética, hoje em dia, se sabe que certos genes eles podem ser ligados ou não. Quer dizer, muita gente fala assim da genética, mas porque minha mãe era assim, meu pai era assim, então não quer dizer que você tenha que ser assim, porque existem muitas coisas que têm a ver com o estilo de vida, com os hábitos que a pessoa tem. Então, o fato de vir numa família, a gente acaba copiando muita coisa, certos comportamentos que você viu nos pais, que você viu, né? A pessoa acaba copiando como se isso é o certo. Então, isso não é uma coisa que acontece com todo mundo. Com todos nós, é o exemplo que você tem em casa. Qual é o exemplo que você tem em casa? Então, é um pai ou uma mãe, por exemplo, que de repente se omite, não consegue falar o que sente, ou não consegue se expressar devidamente, ou que é agressivo em certas situações, ou que quer impor a vontade. Eu fico o exemplo do que é o certo, do que não é o certo. Então, a criança, a criança, quando vem pequenininha, é uma esponja. É uma esponjinha. Os primeiros meses, As primeiros primeiras dias, horas, as primeiras horas. 3 horas, 6 horas, primeiro dia, ela é absolutamente uma esponja, ela pega tudo, ela Tudo. entende tudo. Então, isso tudo fica impregnado. Não é? E se a gente pensar, nós somos também 75% água, já dizia Masaru Emoto, né? Então, a gente tem essas informações, a informação fica na água, fica armazenada na água, fica armazenado nas nossas células. Então, a gente tem essa memória de vários comportamentos que repetimos, mas não necessariamente pode ser uma questão genética de genes, mas também pode ser uma questão de hábitos. Não, E é uma hoje em dia, combinação. uma combinação. Por isso também dizem que a gente acaba se tornando, né, a média das pessoas com quem convivemos. Por isso que também tem o ditado, né? Antes só do que mal acompanhado, ou diga-me Quem andas com que eu quem. te direi quem é. Exatamente. Então, é uma série de coisas. E como limpar tudo isso? Você citou o fato da gente se observar, né? De nos tornarmos, né, aquele observador, e eu falo com olhos de águia, eu gosto da Fênix. Se observar. Mas como? Então, eu me lembro muito daquela cena do Rei Leão, quando ele está ali fugindo, né, do reino dele, está vivendo, cantando Hakuna Matata, né, porque ele se sentia a menos. Ele achava que não era bom o suficiente, ele se culpava. São estados de sofrimento, né? Quando você se culpa,
você... Ele achava, o tal do achar é um terror, né? Eu falo que é o mal, é o inimigo. Então, ele achava que tinha matado o pai, né? Que ele era a causa da morte do pai, quando não era nada disso. E ele esquece de quem ele é e vai cantar e vai andar com quem não deve, né? Cantando Hakuna Matata. Até que aparece o macaquinho, o Rafiki, que o leva para uma jornada interior. Então tem uma cena no lago, não sei se você se lembra, Você Alex. vê o reflexo E ele chega lá, ele olha e a primeira pessoa que ele vê é o pai. do pai dele. E na hora que ele vê aquele leão poderoso, ilimitado, o Senhor dos Senhores, ele fala assim: ah, mas esse não sou eu, esse é apenas um reflexo ou alguma coisa assim. Esse é o meu pai, eu não me lembro exatamente. E o macaquinho fala assim: look deeper. Vá mais profundo, olhe com profundidade. You see? Você percebe? He lives in you. O Pai vive dentro de você. Aí, o Pai, a imagem do Pai. Depois você fala se eu estiver falando alguma coisa errada. Eu, como ator, gente, eu tô tremendo na Eu base tô aqui. vendo a cena. Tá aqui. Aí ele fala assim: Simba? Ele fala pequenininho ali: Father? Simba! You have forgotten me. Você se esqueceu de mim. E o Simba fala assim: How could I? Como que eu poderia esquecer de você, meu pai? E aí ele fala: Eu sei as lines, não sei como. You have forgotten who you are, so you have forgotten me. Você se esqueceu de quem você é, então você se esqueceu de mim. E ele diz: Look inside yourself, Simba. Eu estou falando inglês porque eu estou lembrando do filme em inglês, para eu lembrar as lines, a fala. Look inside yourself. Então, olhe para dentro de si próprio. You are much more than what you have become. Você é muito mais do que aquilo que você se tornou. Ele diz algo assim: You must take your place in the circle of life. Você tem que tomar o seu lugar no círculo da vida. Por isso que eu digo, o mundo depende dos jovens. E é o poder da arte divino. E ele pede para o Simba voltar para o lugar que lhe pertence. Ele é o rei das selvas. E ele diz assim para o pai: eu estou lembrando da cena agora, gente, isso não foi ensaiado, não, tá? How can I go back? I'm not the way like I used to be. Alguma coisa assim. Eu não, como que eu posso retornar? Eu não sou mais quem eu costumava ser. Aí ele diz: você lembra? Não. Você lembra? Eu não lembro. Remember who you are. Remember who you are. Lembre-se de quem você é. Remember who you are. Lembre-se de quem você é. Aí o Simba fala assim: Father, assim, não, pai, não me deixa aqui sozinho. E tem uma cena correndo. Gente, faz muito tempo. O meu filho que deve estar assistindo vai se lembrar dessa cena. E eu peço para vocês se lembrarem de quem são e tomarem o lugar que vieram ocupar. Isso que você falou de tomar um lugar, isso você fala muito na arte, assim, ocupe o seu espaço, né? O seu lugar de ser, de estar, isso é muito importante. E você falando aqui, Cris, me trouxe uma coisa que tem que existir sempre.
é você se conectar com você. E como que você faz isso? Você cria intimidade, né? Como é que você cria intimidade com você mesmo, né? O que que você precisa realmente para voltar assim para um ponto chave, essencial de quem você é. Então, às vezes, não sei, é através da música, da dança, da meditação, como a gente fez aqui, da natureza. Isso ajuda muito, porque para trabalhar o artista, você precisa trabalhar o homem, o ser humano primeiro. A coisa tá ali, ó. É quase um, né, uma membrana, você falou da célula, a membrana que meio que se mistura um com o outro. Isso, e é sempre, É o sempre. poder da conexão com você mesmo, não, Alex? Sem essa conexão, você não consegue ser. Porque é muito fácil você se perder no que o outro está ali, né, projetando, no que a pessoa está jogando ali pra você. Não, porque você é isso, você é um nepo baby. Tem essa coisa do nepo baby agora, É, né? Ah, tem. que você é filho, não sei o que, não sei o que lá. E não é por aí, né? Eu acho que, e é legal, às vezes, você. Eu gosto de herdar, por exemplo, a força da minha família, uma família de imigrantes, a força das mulheres da minha. Até tatuei a inicial das minhas avós, da minha mãe, porque sempre foram pessoas que trabalharam muito duro, assim, e sempre tiveram muito afeto, junto com o trabalho. Então, isso eu acho que eu. Tinha um exercício no teatro que a gente fazia que você apenas caminhava, sabe, Cris? Você caminhava assim, e você ia imaginando todas essas gerações que vieram antes de você caminhando atrás de você. E esse Uau, caminhar vinha com intenção, assim, você intencionava mais essa caminhada que lindo. trazia essa força das mulheres, dos homens, enfim, Que que incrível. vieram antes. Incrível. Isso eu nunca esqueci, já faz mais de 10 anos que eu fiz essa caminhada. E quando eu preciso me conectar, às vezes, comigo, aí eu trago essa força de quem já veio, Aham. Ancestrais. dos ancestrais. E aí eu tô lá quase deslizando. Eu não tô voando, mas tô quase levitando. Fluindo, Fluindo, vai, traz o rio. fluindo, levitando, É indo sem o sofrimento, uma delícia. né? Quando você falou em ah, nesse caminhar, eu acho que a doutora Cristiane vai se lembrar, não sei se fez esse exercício na Índia, mas eu já fiz várias vezes na Índia e nos cursos dados pelos os monges e pela própria Shri Pritaji aqui no Brasil. Então, tem um exercício que você tem que caminhar bem devagar, mas na Índia a gente fazia bem cedo, às 5:30 da manhã, ou 6, depois do yoga, onde a gente tinha que observar como que a gente levantava o pé, olhar tudo e colocar de volta, depois o outro. E no Tapas 2 que foi sobre como me livrar da mente, eu pensei assim, me falaram, a instrução foi, quando levantar o pé, observe, você está no presente, no passado ou no futuro? E aí a mente já começou, né? Toda vez que eu faço a minha mente serena, eu estou no passado, às vezes dou uma fugidinha pro futuro, mas mais no passado, às vezes no presente, e observando. Só que nessa temporada do Tapas 2 eu levantava o pé, eu estava no futuro, gente. Quando acabar a pandemia, eu não sei se é porque tinha pandemia, a pandemia era muito. Eu fui a primeira brasileira a fazer o primeiro Tapas, e fui a primeira, e por enquanto a única, a fazer o último, que é o Marra Tapas. Então, foi muito difícil eu chegar para fazer esse primeiro. Depois, porque já veio, uma semana depois veio o primeiro lockdown. Então, tudo se fechou. E ali eu estava com o pessoal de Milano, de Milão, da China, onde tinha o Covid. Bom, enfim, eu pensava assim, é isso não, mas isso foi um pouquinho depois, mas quando as coisas voltarem ao normal, eu serei feliz. Então, eu estava sempre num futuro prazeroso. Olha que incrível. Futuro prazeroso. Algumas vezes no futuro não prazeroso. E agora se é o fim do mundo? E eu começava a observar que eu estava sempre no futuro. Às vezes eu voltava, peraí, para o momento presente. Aí uma hora eu fiquei brava. Eu falei assim, poxa, eu estou sempre no futuro.
mas a verdade vos libertará. Quando a doutora Cris disse, você tem que se observar, é como se isso aqui fosse um tapete. Você não pode ficar limpando a sala e colocar a sujeira aqui. Porque o que vai acontecer com essa sala, com esse tapete? Vai ficar imundo, fedido, vai cheirar mal. Isso traz doenças emocionais, físicas, intelectuais, espirituais. A gente precisa limpar aqui, debaixo do tapete. Como? Observando o mundo interior. Porque tem um mundo exterior, onde as pessoas passam a maior parte do tempo, contando com a aprovação alheia, principalmente um ator, ele fica assim, você gostou? Gostou da peça? Você né? A minha própria maquiadora, você gostou? Eu esqueci de agradecer, de falar que eu gostei. Você gostou? Você não gostou, dane-se, entendeu? Às vezes a pessoa não é, às vezes a gente tá já pensando lá na frente, eu tenho que ir, eu tenho horário. E aí no carro até mandei um recadinho para Joy, falando assim, eu gostei muito, porque eu voltei para aquele momento no passado e eu não estava presente, eu estava no futuro. Gente, ninguém sai da Índia ou de lugar nenhum, ou com título algum, imune a estados de sofrimento. Mas o grande segredo é você perceber que está no sofrimento e sair de lá rapidinho. Em quanto tempo? 90 segundos, porque após 90 segundos torna-se estresse. E estresse é uma palavra moderna para a palavra medo. Para a próxima? Bora. Sem medo. É isso Né? mesmo. Então, você acabou respondendo essa, como distinguir a voz da mente da voz da verdade. Essa era só para você. Eu acho que você já respondeu. Seu auto-observando? Ou você que tem algo a adicionar? Eu diria que, Como distinguir a voz da mente da voz da verdade? então, no fundo, seguir o seu coração sempre, buscar o que te encanta, o que te faz feliz, não é? E, e seguir em frente. Eu entendo assim que existem diversas formas, como a meditação, a, a arte, como você estava comentando, da arte, eu acho a arte uma ferramenta maravilhosa, porque quando você fala de música tem mantras, né, que o pessoal fala, Frequências. cantos, Cantos. e não precisa ser um mantra, mas quando a pessoa está cantando, ela esquece, ela está esquecendo dela mesma, ela entra num nível mais Uma sutil, vamos dizer, frequência, numa né? frequência mais elevada, ela realmente se eleva. E quando você fala da arte também, eu entendo que a arte está muito ligada à beleza, é aquele belo, aquilo que te encanta, aquilo que te toca, aquilo que faz que naquela hora você não vai nem pensar, você não está pensando, você está vivendo aquela experiência. Te atravessa. Então, quando a gente está falando do passado, do presente, isso tudo é a mente tá trabalhando. Enquanto a mente está trabalhando, a gente está presa num espaço-tempo, vamos dizer assim. Quando a gente consegue silenciar a mente, a gente está além do espaço-tempo. Você está indo para uma dimensão tão mais sutil, onde tudo é um campo potencial de possibilidades em potencial que existem, que existe para todos. Não é? Então, a hora que a gente acessa esse campo, tudo se torna possível. Então, e é isso, eu entendo que é dessa forma, existem várias formas de se alcançar esses estados de tranquilidade e de mais para libertar mesmo esse potencial e de estar assim em sintonia com esse campo universal que nos banha, nós estamos nele, que É nos porque a gente banha a está todos. muito na matrix da mente. A Do mente, tempo. a mente é uma vibração, o pensamento, não é? Então é aquela coisa, o que a gente pensa também. O que a gente pensa? Que é nosso? Quais são os nossos pensamentos? No que a gente está o tempo todo pensando? Quais são as nossas emoções? Isso é importante estarmos atentos a isso, porque o que a gente está pensando é o que a gente está criando.
Tudo começa no pensamento. O que você está criando? Então, se você está pensando só como você pensa no passado, está pensando no passado, você está criando o seu passado, é isso que você vai criar. Você não vai mudar nada, você continua a sua vida. Não tem. O futuro vai ser o que você já viveu, no que você está pensando. Não é? Então, se você quer que algo aconteça novo na tua vida, no que você está pensando? O que é que você está pensando? Então, é melhor parar de pensar. Para de pensar e se Ah, abre para todas as possibilidades aí é o que estão papel aí. do silêncio, para a Então, cura, para o despertar, não? sim. Como é que você para de pensar? Então, existem muitas estratégias que as pessoas usam para poder treinar a mente, você poder treinar né, a mente aos poucos ir se acalmando, não é? Perceber quando está assim agitada, o que você pode fazer? Começa um tipo de meditação ou uma respiração. Começa na respiração. Começa na respiração. As pessoas, a gente observa, as pessoas respiram muito por aqui, pelo peito. Isso aqui é coisa da ansiedade, não é? Não pela barriga. Você aprender Abdômen? Isso tem tudo a ver com a atuação. a respirar pelo abdômen, acalmar, não é? Aterrar. Então, começa assim. Depois observa os pensamentos e aos poucos vai conseguindo chegar lá. É tudo um processo que se vive. Muito obrigada. Eu vi que você falou que tem tudo a ver com. Tem tudo a ver com a atuação. Eu sigo um diretor do século XX que era do Group Theater, o Stanford Meisner, que você já deve ter escutado. Uhum. E ele fala exatamente isso, assim, ele criou uma técnica e eu sigo quase religiosamente. Quando você atua e você se conecta com a outra pessoa, você não tem que se preocupar com o que está dentro da sua cabeça. Você está com o outro, você tá ali criando justamente esse campo entre vocês. E para eu parar de pensar na minha vida, eu atuo. Quando eu tô no palco, quando eu tô no set, eu paro de pensar. O processo de pensar, ele vem antes ali, né? Vem o estudo da cena, você tá ali, entendendo possibilidades, fazendo escolhas. Quando você tá ali, né, no vamos ver, gravando, a cortina se abre, a luz acende, você tem que parar de pensar. Porque aí a mente começa a criar presepada também. Né? Você começa a play a tone, né? Você não tá ali realmente como um Inteiro. campo aberto a possibilidades do momento presente. Atuar é nada mais do que viver absolutamente no presente. Aí você entrega uma história legal. Eu tive o privilégio de assistir dentro do adversário, e quando eu assisti essa peça, o meu filho estava aqui no Brasil e ele foi pela terceira vez. Falei assim, eu quero voltar, porque eu acho que cada vez eu vou sacar uma coisa diferente. Mas eu fiquei impressionada com essa habilidade do Alex de ficar no momento presente. E olha, que eu já assisti muitas peças pelo mundo. E muitos atores que ganharam Oscars. E eu te digo que eu fiquei impressionada, fiquei arrepiada, porque o teatro, nessa ocasião, era menor. E é como ele mesmo disse, você nunca sabe o que vai aparecer ali. E eu vi o palco tão perto, e eu na primeira fileira, eu já virei assim, a mente, desliga o celular, desliga tudo, porque senão eu fiquei preocupada. As outras pessoas vão respeitar esse ator porque está muito perto. Porque quando está lá, né, na Broadway, lá longe, ainda dá para dar um jeito, mas ali. E eu comecei a observar, porque eu não estava atrasada para aquela ocasião, eu comecei a observar quem estava entrando. E eu falei assim, meu senhor, diferentes idades, pessoas totalmente diferentes, uma diversidade. E eu falei assim, o que será que o Alex vai fazer? Nossa, gente, eu não tenho nem como explicar o que ele fez, mas teria sido impossível
fazer aquele monólogo tão perto da gente, sem se contaminar com o público. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionadíssima. E tem algo muito interessante para colocar aí, que naquele dia a mãe do Alex estava assistindo pela primeira vez, porque eu acho que Foi a foi primeira. a primeira vez. E ele toca em coisas tão profundas que no final eu perguntei para ela, eu não nem lembro direito como que foi a pergunta, mas o que você achou? Ela falou, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. Eu sei que ela ficou caladinha no canto, porque foi lá na casa Slamby e ela Ela é tem tímida, né? não, mas ela não é. Depois ela veio, ela estava em estado de choque, porque ele entra na alma, né, das pessoas. O meu marido estava Lafayette, presente, lembra? lembra? Não foi demais? Ele falou do espelho, Vocês que estão teatro falando, é eu preciso espelho. assistir, precisa Vai fazer de voltar. novo. Vai porque voltar, eu vai não vi. voltar, vai voltar. Ele quero ver. apresentou na virada. Ele Eu apresentou apresentei hoje, né? hoje, às 6 da manhã. E foi interessante porque a virada lá na Roosevelt era um palco aberto Meu e a gente sentiu muito essa falta dessa intimidade de você se aproximar às pessoas. Então o que que eu fiz? Eu descia a escada e ficava lá com o pessoal. Muitas vezes eu ia para conseguir chegar às pessoas. A gente Era tem com que microfone, colocar era lá outra na peça. casa Slamby. Mas voltar em agosto. Ali, só que aí, gente, Teatros menores. aí a gente tem que já anunciar, porque é um espaço, eu acho que tem que ser um espaço pequeno, pode Tem. triplicar o Funciona. valor, porque vai ter filas de A espera. gente Olha, faz umas gente, apresentações e acessíveis. foi logo depois que eu falei assim, Alex, você tem noção do que aconteceu com você? Eu falei assim, tem noção de que você foi um instrumento do universo para o despertar da consciência? Ele já estava em transe, eu não sei nem o que você respondeu, eu só sei que eu também fiquei em transe. Fazendo um monólogo, você precisa encontrar essa sintonia, é uma linha muito tênue, né, de você estar presente dentro do adversário, e aí vocês jogarem com o adversário como plateia, mas você também, aí pensando numa forma mais técnica, é você dar o ritmo. Quando você faz um monólogo, o ritmo tá todo em você, a plateia, né, resvala um pouquinho nas reações, mas você que está orquestrando ali. Foco, né? É o foco. Então, às vezes, né, eu tenho que sair. O Grotowski fala muito, que é outro diretor, um europeu dessa vez. Mas ele também fala de você tá dentro e às vezes você tem que sair um pouquinho fora para se observar. É muito louco, né? Como a psicologia, ela entra muito na atuação no teatro. Então, isso acontecia muito no monólogo. Então, te respondendo, sim, tinham momentos que aquilo batia, mas aí eu já tinha uma questão técnica da sonoplastia que eu já tinha aqui para uma outra marca, e aí a marca não pode ser marca, né? Tem que ter uma intenção de você ter que ir para lá ou ter que ir para cá. Então, tem momentos que a gente sai e momentos que a gente não sai. Eu me lembro que no final, depois eles dedicam um tempo para perguntas e respostas. E ele tinha ao lado dele uma pessoa muito especial. A Bia Svati, que é a diretora, é uma grande mentora para mim. Depois você também tem que conhecer o trabalho dela. Ela é arte terapeuta, inclusive. Ah, que massa. Eu sou partilhante dela, por isso que eu fui lá partilhar com ela. Ela falou: não, você precisa fazer alguma coisa, menino. E aí a Bia, por, né, seguir essa linha também da psique, depois da apresentação, como é um teatro de pesquisa, a gente não começou com texto. A gente começou com tema, com experimentos ali, né? Tempo e espaço ali, né, explorando possibilidades. E aí, né, devido a isso, sempre depois de uma apresentação, a Bia, ela conduz, né, um bate-papo. Não chega nem a ser um Q&A, é um bate-papo mesmo. Para falar sobre sensações, sobre atravessamentos, enfim. E a gente contar um pouquinho do nosso trabalho. E aí a gente teve essa conversa. E é claro que a Miriam, né, se colocou muito ali também, né, como espectadora, mas Não, o que eu achei um ser interessante, ativo ali, uma o que eu achei muito interessante foi eu pensava assim, o que será que essa pessoa vai perguntar? E as perguntas eram totalmente diferentes, cada um ali tinha a sua história. Cada um viveu de um jeito, né? E eu fiquei assim, mas
para mim tá tão claro o que ele tá fazendo, será que ninguém tá entendendo? Isso daí, aí, mas porque eu não sei, eu peguei eu tinha acabado de voltar da Índia, então É eu, eu, verdade, eu, né? eu, eu falei, nossa, gente, eu realmente não tenho palavras para descrever todas as sensações e todos os insights, todas as descobertas internas que essa peça pode trazer para você, como trouxe para mim e para as outras pessoas também. Mas o interessante foi notar que cada um ali pegou diferente para cada um. Porque naquela coisa da mente, na minha mente, todo mundo tinha tido as mesmas coisas. Não, cada um tem a sua história. Mas, durante a peça aqui, tem a duração de quanto tempo? A gente tenta manter em 70 minutos. Não Para um passar. Dura... monólogo, 70 minutos, o ator precisa Não, ele saber segurar o prende o tempo. tempo, o Nossa, tempo Eu você não só vi a consegue. Débora Falabella maravilhoso, hein? semana passada Parabéns. fazendo, obrigado, fazendo 2 horas de Maravilhoso, prima parabéns. facie. Mas 70 minutos já 70 tá. minutos você Não, segurar lá, e segurar não é por nada, o não. foco, a Eu, atenção, eu, sou- tudo. eu sou difícil de me segurar por 70 minutos, né? Eu Fazendo fiquei ali, assim. segurando aquela plateia toda, o Eles tempo todo, têm que vir junto. capturando. Não, gente, foi incrível. Que bom que você está voltando com a peça para dar oportunidade a Pra quem quem não está viu. quem não viu, Eu não vi, eu quero incluindo ver. você. Eu quero Você, caravana na você E porta, hein? quando você percebeu, Alex, que a atuação era o seu caminho? É uma pergunta difícil, porque eu acho que quando você trabalha com arte, você vai se apaixonando, se desapaixonando, se apaixonando por pontos de encontro diferentes, assim. Eu comecei com 6 anos, igual o Leonardo. Foi no acampamento, assim, fazendo teatro de acampamento. É uma coisa de criança. Acho que eu fiz uma árvore, inclusive. Mas era uma árvore, assim, linda. Então, assim, quis Mas fazer a uma árvore é linda árvore sempre. linda. É que aquela coisa de ser a árvore, você fica parado. Mas também já é um exercício Mas legal. a Não posição da faz. árvore do Não, yoga, ela é incrível, ela é muito fantástica. não, e É você um ser vivo maravilhoso, a árvore. sim, e você também trabalha ali uma, né, você tem que segurar, como árvore você trabalha também a respiração, então foi muito importante Postura. fazer a árvore. E aí começou ali, aí, e assim, eu fui, né, sei lá, encontros de família, colocando uma cadeira na sala e fingindo que era cantor de ópera, porque eu só queria atrair olhares até ali. Mas aí eu acho que a coisa foi, sabe, eu queria depois, como um experimento social, estar com outras pessoas, contar histórias, conhecer novas histórias. Acho que quando você vai de encontro com a arte, você é um ponto de encontro para você conhecer o mundo, né? Sem você viajar, mas de você realmente estar ali, né? Num espaço-tempo que, que permeia e que viaja junto com outras pessoas. Então você também conhece culturas novas a partir do teatro, a partir da arte. Então eu acho que eu fui. A minha família sempre foi muito noveleira, né? Eu sei que é uma cultura mais popular, mas a novela, querendo ou não, é o reflexo popular Leonardo do sempre me falou, Brasil. o Alex gosta de novela, Não, a mãe. minha avó comprava revistinha e falava, não, Maria de Fátima vai morrer, não sei o que, não sei o que lá. É, Eu falava, nossa, mas como que minha avó sabe? Então isso também foi uma coisa assim da família se reunir e trocar uma ideia, que vinha a partir de, querendo ou não, de um movimento artístico. E aí dali eu fui, eu acho que me entendendo da minha maneira, do que eu queria e de como eu poderia me desenvolver. Então, eu acho que é isso, assim, quando foi que eu percebi, eu acho que eu tô percebendo, eu vou percebendo de maneiras a partir de outras histórias, é muito louco, e por isso que eu gosto, porque é isso, eu acho que quando a gente fica inquieto dentro da arte, a gente fica curioso, e é a curiosidade que faz a gente se movimentar, que faz a gente conhecer novas histórias. É por aí, é por aí. você também é músico? Você toca? Eu tento cantar, né? Ah, é sim, alguma coisa ligada, canta. Eu tento, e sim, e dentro desse, o teatro da Bia, que é da Bia Svati, é o teatro dos abismos, né?
calma. Não é uma coisa tão horrível. Não, é porque não, porque horrível Só um assim, pouquinho. porque assim, na verdade, o abismo é onde eu me encontro com você ali, né? Tanto plateia quanto artista de um lado ou do outro, mas é um, é um, é um, é um, é onde a gente porque às vezes você se perde um pouquinho, desaba, mas aí você vai lá e a gente se encontra num lugar muito parecido. E somos. É isso que você estava falando até no início, da semelhança. Somos muito semelhantes no sentir, no buscar. E aí o teatro dos abismos ele traz isso. E eu acho que a música, o canto, ele traz também o ritmo, né? Ele traz a melodia, ele traz coisas que eu acho que são muito essenciais, né, para você se escutar e escutar o próximo. A gente entra em Sintonia. sintonia. Isso é muito Os bowls, interessante. né? Olha os bowls aqui atrás, quando a gente escuta os bowls, Os bowls, meus healing bowls. Vamos você pegar entra aqui, ó. numa sintonia. Aqui, tem vários sons. Eu adoro. Essa frequência nos leva a outros reinos de consciência. Other realms of consciousness. São as famosas tigelas de cura que eu trago da Índia e tem uma história. Um dia vamos fazer um podcast só sobre os healing bowls. Mas eu gostaria, de mostrar o poder do som. Ontem mesmo, foi principalmente nesses 2 últimos meses, né, eu passei por várias transformações e desafios. E tenho saído tarde do meu escritório. E estava pensando assim, nossa, mas eu vou sair de novo tarde, não vou dormir para estar bem, para não ter rugas, para estar bem para o podcast. Aí começa a mente, né? Eu preciso estar bonita o suficiente, então não sou, preciso dormir, aquela coisa. Aí eu falei, fica quieta, mente. Peguei o Spotify, o Leonardo, que também é ator, é escritor, produtor, ele gosta tanto de atuar como você, que e não é sempre que tem tantas oportunidades, né? E como ele é músico, começou com 5 anos com bateria, guitarra, piano, e compõe, e fez várias músicas na pandemia. Então, lá dos Estados Unidos, ele lançou a sua primeira música, ele já fez várias, mas ela começa com o italiano, o inglês, o português e o inglês. E é sobre uma dolce vida nova. E eu, saindo do escritório tarde, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer meditação, eu não vou fazer nada disso, eu vou escutar a música do Leonardo. Fui no Spotify, mas também tem na Apple. Dolce Vida Nova, toquei. Então, a frequência, a alegria. Então, na Dolce Vida Nova, na Dolce Vida Nova, tava em quarentena. Então, eu comecei a cantar e comecei a repetir a música. E repetir a música. E repetir a música. True story. É verdade isso daqui. E não é propaganda, não. Eu tô contando, acontece que é do Leonardo, mas E eu falei assim, eu só mandei uma mensagem falando, a sua música me curou hoje. Ai, que lindo. Esse é o poder da arte. Através da filosofia, através da inteligência, estou emocionada, mas tudo bem, não quero cortes. Através do amor, né? Mas a arte é tudo. E uma vez, uma pessoa muito querida e muito sábia disse assim para mim, Miriam, o cantar, a música e a dança para você é ainda mais forte
que é a meditação. E eu pensei, é isso mesmo. Tanto que quando meu pai foi para um outro plano, o pessoal ficou bobo de ver, porque no dia seguinte, após o enterro, eu fui dançar. Porque a gente se conecta, quando a gente dança ou quando a gente canta, com a respiração. E começa pelo abdômen e você respira profundamente. E há essa conexão com algo maior. E olha, nesse momento eu me lembrei de um professor de jazz que eu tive quando eu era ainda adolescente. E no final da aula, ele apagava as luzes. Olha que coisa incrível que eu lembrei agora. E ele falava assim: imagine que tem um fio conectado aqui com o universo. Feche os olhos e siga a música com seus movimentos. Então, por isso eu gosto muito da dança do ventre também, eu me entrego. A entrega na frequência, no fluir da vida, é a aceitação incondicional, é a flexibilidade, não ficar na defensiva e ser proativo, aceitar aquilo que você não pode mudar e ter coragem para mudar aquilo que você pode, que são seus próprios pensamentos e emoções. Você pode mudar isso, tem como, tem técnicas, mas isso tudo faz você fluir e embarcar nas ondas de sabedoria. O que ajuda a manter-se centrado e autêntico na sua performance, que ainda você não falou para nós? Tem algo a mais que você gostaria de dizer? Centrado e autêntico. E alguma prática? Eu vou te falar que, assim, é muito importante ter referência. Muito. A gente estava falando, né, de gerações, de passado. Mas ter referência tanto de filme, quanto de diretores que você gosta, dentro da sua família, não importa o distanciamento, você cria referência e a partir daí você também se reinventa. É que nem fazer Shakespeare. O Peter Brook fala isso. Shakespeare, quando a gente para pensar lá atrás, teatro elizabetano, a gente pensa numa forma. Hoje, peças shakespearianas, elas chegam de outras. Por exemplo, em Nova York, eu vi uma peça, Júlio César, só com mulheres. E foi muito interessante. E elas não estavam nem falando de feminismo, não era nem isso. Mas, assim, a forma também é conteúdo, eu acredito. Então, eu acho que eu busco a minha autenticidade vendo muito do que já aconteceu, mas eu acho que me reinventando a partir do novo. Eu acho que a tecnologia está aí também para facilitar muitas Uhum. vezes. A gente fala de AI e tal. Claro, eu acho que não tem que mexer em voz de ator, em imagem de ator. Se o ator quiser lá, ele mesmo faz um botox, sei lá. Mas também não muda muito, porque a expressão é importante. Mas eu acho que a gente sempre pode também buscar a partir daí. Mas eu acho que ser autêntico é isso. Eu acho que quando você cria intimidade, como eu falei antes com você, você sabe as histórias que você quer contar. Você sabe as pessoas que você quer, né, dar as mãos ali, estar junto, criar o seu ensemble e caminhar para trazer um novo, ou para trazer também o que já foi, mas de uma forma diferente, como é o caso dessas peças shakespearianas. Eu acho que é por aí. Você vai ser autêntico, porque aqui, ó, só existe um. Não tem como. Você pode contar a mesma história que o outro vai contar. Eu, Leonardo, a gente vai contar o mesmo texto, a mesma história. Não vai ser igual. Não, mas que vocês vão rir, vão. É impressionante, porque é a água com vinho ali, por isso que dá certo. Tô com saudade dele. É, Eu eu, vejo vocês aqui, eu fico com, tem tanto com maneirismo. saudade de vê-los no Juntos. palco, no palco, ou nas telas também. Não, mas a gente Tem tá uma vida para isso. Só faça mais. Estamos aguardando em mais. espaços, né? Porque eu sei que eu Vai vou para ter. depois de 100 anos, mas eu quero ver mais agora, né? É, tem alguma prática em especial que você aplica antes de entrar em cena? E uma outra pergunta que eu estou curiosa: Claro. teatro ou cinema? O que faz o seu coração vibrar? Todo mundo sempre pergunta isso, né? É, É muito eu nem tenho, comum. planejei aqui, não. Não, é comum isso, muito para ator. Assim, o que que você prefere? Aí eu vou falar da prática.
Eu acho que você sabe que a maior parte dos atores começa no teatro. Uhum. Geralmente você vai fazer uma faculdade de artes cênicas, artes dramáticas, é, você vai pro No teatro. tablado, você vai pro teatro, porque realmente é live, né? É ali. Uma vez eu não reconheci o Leonardo numa peça em Nova York, Ele e tava com a então, barba, Ele estava. ele fazia um Era rabino, um né? rabino e falava Lembro Yiddish, dessa peça. Falava Yiddish. e eu falei, mas onde está o Leonardo? Você lembra? É mentira isso? A gente não reconheceu o próprio filho? E depois Esse é ele o maior fez. elogio que um ator Que pode massa. ouvir. Aí eu falava É assim, você não ele estava sabe. encarado. É você, meu filho? Porque até a Bárbara eu não via fazia alguns Legal. meses. Até a Bárbara era Isso, dele. isso é muito legal, porque ele se emprestou pra vaidade do personagem, não era vaidade. Não, Porque eu e eu sei que o falei assim, Leonardo e não aquela estaria com a barba corcunda? desse Porque um tamanho. cara que tá sempre malhando, ele não come açúcar de jeito nenhum. Não é verdade? Você não morre com ele na academia? É verdade. É verdade. Porque Eu, outro dia eu falei, filho, para, eu tenho que eu tô chegar lá chorando. 1 hora antes pra me preparar pro treino do Léo. É. E aí eu vejo o Leonardo totalmente assim, né? E eu falei assim, mas o Leonardo, e aquela corcunda? Não, é o peso da tradição. Tradição, tradição. É o peso. É o peso. E eu falei, meu Deus do céu, eu só sei que nada sei. Por isso que eu falo, não sou artista. A pessoa fala, você tem jeito? Eu, não, 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 não. Eu sou public speaker, eu gosto de dar palestras, eu gosto de fazer podcast, sou professora. Adoro ensinar inglês, tirar a trauma das pessoas. Artistas são vocês. E também me lembro, no Times Square, uma vez, não é que eu tô com saudade, eu vejo ele, eu lembro do meu filho. Podcast é isso, é programa, Aqui a gente vai jogando. né? É, tinha ali, eles estavam filmando para sair na televisão, você tinha que escrever o que você não queria mais na sua vida. E ele estava tava no primeiro ano da faculdade lá de artes cênicas, mais voltado ah, para cinema. Pro vídeo. Eu falei, Leonardo, olha ali, televisão, bora aparecer. Vai você, mãe. Como assim? Você não é ator? Então eu percebi que o ator não tem muito disso, assim, ele quer fazer personagens. Fala. Não, e é porque essa coisa do teatro e do cinema, né, do audiovisual, cada um é, é- são universos diferentes, mas ao mesmo tempo o seu compromisso com a verdade, ele existe nos dois lugares, né? Então não tem muita essa coisa, tal ator é teatral, tal, tal, tal. Não, se você tem um compromisso com a verdade, com a história que você vai contar, você consegue estar nos dois lugares. Agora é interessante, eu gravei agora o personagem, né, esse filme, eu tive lá 2 cenas e o diretor, ele era muito assim ligado ao detalhe, o que eu acho muito legal. E quando você é um diretor do audiovisual ligado a detalhe, você repete aquilo Uhum. dali, aí você vai atrás da estante, aí você vai com o ponto de vista da outra atriz, aí ele vai no plano detalhe, eu tava lá manuseando um copo, então ele começa daí. Então você repete muito. E o teatro, não. Cada noite você repete, mas assim, não tem essa, ai, não gostei de, vamos voltar. Não. Não. Você entregou e vai ali. Então eu acho que você também tem uma resposta imediata do público que você não tem no audiovisual. Uhum. E aí aquilo ali vai te levando também, como foi o caso do adversário do monólogo. Agora, eu gosto muito do desafio do audiovisual, porque às vezes você tem que carregar só no olhar, Exato. né? Você concentra aquilo no seu olhar, né? Numa coisa que é mais sutil, as sutilezas. E você é um canvas ali e O Johnny Depp aprendeu muito com Chaplin com relação a isso, maravilhoso. né? Carlitos. É. Então, a resposta A seria resposta seria os dois. exato. É o que eu Se entendi. tiver uma proposta legal, a gente vai para os dois. E a preparação, tanto para um quanto para o outro, que eu diria uma prática, é de volta, que a gente já falou aqui, é a respiração. É respiração. É você, eu acho que quando você respira, você se Sossega. sossegar, né? Você silencia, você se conecta. Aí você usa uma imaginação ativa que eu uso, que eu me coloco só para o primeiro momento. Qual que é o primeiro momento daquela cena ou daquela peça? Eu tô nesse lugar, então eu uso uma imaginação ativa para entrar na sintonia do personagem naquele momento e aí eu vou. E aí o que acontece depois é viver o momento presente com o que eu já estudei, com o que eu já me preparei e deixar sentir, deixar acontecer. É isso.
E para você, qual prática, o insight você recomendaria ou usa que auxilia no processo de silenciar a mente barulhenta? Então, a respiração, tudo começa pela respiração. A respiração abdominal. Vai contando calmamente a sua respiração até acalmar. E observe os seus pensamentos sem julgamento, os pensamentos que surgem. Deixa passar, eles vão, eles voltam, e não é? Porque se a gente também fica muito preocupado em não pensar, e que você pensa mais ainda, não é? Então é deixar passar e relaxar, relaxar nisso e viver a experiência, porque de começar a sentir, você vai sentir no teu corpo relaxando, porque para alcançar esse estado de quietude, vamos dizer assim, tem a ver o corpo aquietado, a mente aquietada, a respiração também tranquila, é um conjunto. Não é? E é um processo que se vive para se alcançar e eu digo que essa que é a melhor forma, mas existem, lógico, como eu estava comentando, a arte é uma possibilidade, existem o canto, mantras, mesmo a arte, desenho, pintura, eu gosto muito, então isso Eu ajuda tenho, a dar foco, inclusive, observação. esculturas. Então, por exemplo, quando você está fazendo um desenho, alguma coisa de arte, a observação. Se eu vou desenhar, desenhar alguma coisa, um copo, eu estou observando. Então, tem essa atenção, esse foco que a gente também desenvolve através da arte. A arte, ela é fantástica para nos conectar com aquilo que nos encanta também. Não é? Então, são ferramentas Eu importantes. tenho uma peça lindíssima, sua, Uma escultura. uma escultura. Você quer falar? É aquela lilás que eu tenho na. Ah, é um arcanjo. É um arcanjo, quantas asas tem? Não, aquele lá é um serafim. Não, era um serafim, era um serafim. É, porque as pessoas falam, né, de anjos com duas asas, arcanjos seriam 4. É um serafim. Serafim, Não, mais. é assim, seria é o seguinte, gente, eu fui visitá-la e eu fiquei encantada com aquela escultura. E fiquei encantada. Eu falei assim, eu não vi você vendendo essa peça. Assim, tipo, eu quero comprar. E ela não está à venda. Para você está, Mimi. Ela me chama de Mimi. Para você está. Conta um pouquinho dessa escultura, porque quando você falou em visualizar, como é que você visualizou o serafim? A escultura, no fundo, a escultura eu vejo assim, aquela escultura específica foi feita em argila e depois teve uma fundição e depois ela é em acrílico, hoje em dia, é um acrílico, mas eu também já fiz muita escultura em pedra-sabão. Gosto muito de esculpir em pedra-sabão. Aquela da mãe com o filho. A Madonna, tem uma Madonna. Eu fiz uma Madonna. Em pedra-sabão. Gente, é maravilhosa, mas essa não adianta, ela não vende. Não vende, eu já tenho. Tem várias, mas essas esculturas, eu sempre assim, eu vi uma pedra, por exemplo, eu escolhia lá a tal da pedra que eu queria trabalhar, e eu olhava a pedra e eu já via na pedra o que eu queria, entende? Você fala assim, aqui tem um pássaro, você já vê o pássaro lá, é tão interessante, porque no fundo é só você pegar aquela peça e você tirar o que não é e encontrar aquilo que já existe. É como a gente, olhando para o céu, quando a gente era criança, que eu não sei se vocês tiveram, eu tinha mania de olhar e ver o formato da nuvem, e eu dizia, aqui tem um elefante, ali tem... Então, mas nós também. Quem somos nós, que você falou assim hoje, né? Descubra, seja quem você já é. Então, a gente tem que tirar algumas coisas que estão obstruindo, vamos dizer assim, o nosso brilho, a nossa expressão de quem realmente somos e do que viemos fazer, do nosso propósito. Então, é um lapidar constante que a gente vive também, até alcançar esse estado. É um processo.
não é? Então a escultura, ela tem isso também, ela já está ali na pedra, às vezes eu já vi ali, eu já vi um pássaro, eu já vi uma coruja, uma coisa, então fazia a escultura para revelar aquilo que já existe, não é? E a mesma coisa com todos nós, não é? Eu Gente, falava muito isso, que ela falou da pedra, como explicar o talento, né? As pessoas, mas como que explica talento artisticamente? Eu usava muito essa imagem de uma pedra preciosa com uma forma irregular, Sim. que você precisa ao longo da vida, que inclusive é a busca da evolução, é lapidar. Por isso que você não pode parar de estudar, de conhecer pessoas, Sim. de viajar como você pode, claro, porque é justamente a lapidação dessa pedra que vai, acho que, né, dando forma à vida, ao que você acredita. Para mim é perfeita essa imagem. Essa joia, a joia que temos todos em nós, não é? Quando você pega dentro do budismo, né? A pessoa fala, o Mani Padme Hum, que é, é a joia que existe dentro da gente, que está aqui, que é a nossa luz, a nossa centelha divina, a sua sopro, o que você pode chamar o que você quiser, mas é essa luz que existe, que habita em todos nós. Não é? E que quando você vem para o mundo, você vive uma série de experiências, ela fica talvez mais recoberta de véus, obscurecida e tal, e mais poder brilhar, voltar a brilhar e redescobrir aquilo que já é, que já somos, não é? eu não tenho mais perguntas, eu gostaria. Eu tenho várias, mas a gente já cobriu tudo, porque a gente falou sobre a grande ilusão, né? A grande ilusão, que seria que você diz que não é suficiente, que você não é bom o suficiente, resumindo aqui, né? Mas no fundo, tudo que você precisa fazer é pausar. Como quando você está dirigindo, você precisa parar o carro e colocar a gasolina, senão você não anda. Pausar. Se você não para, algo faz com que você pare. E talvez, né, não tenha volta. Então tem que pausar, parar. Silenciar a mente. Ouvir, respirar. Depois falamos sobre o teatro da mente. A mente cria personagens, o forte e o fraco. O bandido, até falar assim, você é bom para fazer Você sempre falou. personagem do mal. Psicopata tem olho claro. Fala que... Isso é verdade. O Leonardo é o romântico, né? O sedutor. Vai lá e ó. E fala assim, mas teve uma vez que você, quem que era o capeta, quem que era? Ah, verdade. Teve uma outra peça. Aí mudou, a gente Aí- fez. Eu fazia Deus, ele fazia o diabo. Ah, é. E o diabo Ele tinha que era arrotar o tempo todo, era o coveiro. Arrotava. Gente, esses jovens atores são o máximo. Então, a mente, né, o teatro da mente diz isso, mas e o coração? E o coração? O coração silencia. Ele fica ali, apagado, esperando ser ouvido. Mas quando a mente mente, o coração adormece. São com essas palavras que a gente está chegando quase, né, ao final deste podcast. Podem falar. E o coração, quando desperta, o que acontece com a mente? Ela está em coerência com o coração. Ela se acalma. Exatamente. A mente mente. E aí? Você escolhe continuar no piloto automático? Ou vai parar para perguntar: isso que eu estou pensando é verdade? Isso que eu estou sentindo é meu? Esse medo que eu estou sentindo está aí para me proteger ou para me sacanear? Tanto que a gente tem um exercício de andar no fogo, né, na brasa, justamente porque é uma metáfora. Eu sou uma firewalker e eu ensino as pessoas a andarem no fogo, porque o fogo representa tudo aquilo que impede você de ser quem você é. Na verdade, vai chegar um dia que todos vão se lembrar, se vocês forem no meu Instagram, eu tenho uma foto com 3 linhas aqui, que foi do meu último curso na Índia. The Death of I, a morte do eu.
The death of mine. A morte do meu. The death of not mine. E a morte do não meu. Hamsa. Soham. Ekam. Hamsa, em sânscrito, quer dizer: eu sou você, eu sou o divino dentro de você. Soham, você é eu, o divino está em mim. Ekam, nós somos um, oneness. E aí, você escolhe o quê? Talvez a mente esteja só cansada, tentando te proteger com ferramentas. A mente é muito boa quando bem usada, ela não vai deixar você saltar do 13º andar. Mas nós precisamos despertar a nossa consciência para algo diferente. A mente mantém você na prisão. E a alma? A sua alma sabe. Ela sabe o caminho. Ela sopra verdades que não precisam de lógica, só de presença. E o que nós precisamos é de uma revolução na nossa consciência, um novo olhar. Quando você observa a mente, você não é mais refém da sua mente. E você não é mais refém do seu passado, nem do seu futuro. Você se torna o observador. A águia, a testemunha silenciosa, aquele que vê o pensamento surgir e o deixa passar. Assim como o céu não se confunde com as nuvens. Você não é os seus pensamentos. Você é o céu. Amplo, profundo, sereno, belo, ilimitado. A mente mente, mas o coração não. A alma não. A presença não. Respire, sinta e embarque no nosso próximo episódio, né? De ondas de sabedoria. Mas antes disso, eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes aqui como que eles podem entrar em contato com vocês? Doutora Cristiane? Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Foi uma conversa muito gostosa. Quero ver sua peça, hein? Me chama quero pra ver suas peça. esculturas. A gente vai quero ver conversar. seu consultório. A gente vai conversar. Aulas. Não, e as terapias que eu mesma já fiz várias vezes. Bato lá e assim, help. De conhecer lá o espaço cultural de vocês, quero muito conhecer. Então, para me encontrar, eu tenho um site que é o Nós vamos colocar na tela, pode dizer. Cristiane, meu nome é com CH, Cristiane Murville, MURVILZ.com, www.cristianemurville.com. E no Instagram? Né? E Instagram também, Cristiane Murville, no Instagram também, então fica fácil. A gente vai colocar no filme, Eu tenho também um outro site de livros, onde vocês vão encontrar também as esculturas, que é o cmurville.com.br. Então, assim, vocês me... Tá bom? Eu sou suspeita, porque eu sou fã de carteirinha, conheço a Cris já há décadas, e eu sempre me encanto com a sabedoria dela, a paciência. Mas o que mais me encanta nela é a alegria sem causa. Ela passa esse estado de Ananda, né, que é o estado de eu sou alegre, não é que eu estou alegre. E como qualquer ser humano, não é que a vida dela seja um mar de rosas, mas ela faz com que a vida dela seja um belo mar, com ondas lindas e com também momentos com águas plácidas. Muito obrigada. Eu quero agradecer. É realmente uma alegria imensa estar aqui. Muito obrigada a ter vindo no nosso presente. Adorei. Aí foi um dia. No nosso podcast, no seu aniversário. Um dia especial, um dia muito importante. Foi muito bom. Agradeço muitíssimo.
gostaria que você falasse para o nosso ouvinte como que ele pode entrar em contato com você. Claro, bom, tenho também o meu perfil na rede social, que é o meu pessoal, o Alex Lama Underline, que está aparecendo aqui embaixo. Tô um pouquinho rouco, olha, hoje a virada foi com o microfone, mas era ao ar livre e estava muito frio, então a voz... E aí também tem o arroba do Espaço Cultural, que é o slamb.slamb, e lá você conhece toda a programação do espaço, assim, semanalmente. É uma agenda cultural, assim, ativa, na música. A gente acredita muito também em artistas independentes, autorais. Então tá tudo lá, as nossas oficinas. Então eu diria que aí pela rede social você consegue saber de tudo e também sobre os meus futuros projetos. Só ficar de olho. Eu vou ficar de olho. E assim que você retornar com a peça, nós vamos estar divulgando. Por E favor. tenho certeza que vocês vão amar, não podem perder, mas tem que ser rápido, porque com o teatro menor, ela é extremamente impactante, mas garanta o seu ingresso, porque... E o boca a boca é sempre a divulgação, assim, que mais dá resultado. Mais do que o boca a boca. É você pegar e falar, mas eu gostei disso, vai por causa da... E você faz isso muito bem, né? E aí eu queria aproveitar e agradecer também o espaço. Não, De estar aqui é muito especial mesmo, passar esse domingo aqui com vocês duas. Mulheres, eu acho que, enfim, aprendi nós que muito estamos hoje. tendo Ai, esse... uma alegria. Aprendi esse muito. galã, Adorei. Eu sou esse vilão. ator, não, mas é um vilão galã, a gente se apaixona também, não é? E quero agradecer e quero que os dois voltem aqui em breve. Prazer. E Prazer. eu vou falar para vocês também que não me conhecem, como que vocês podem entrar em contato comigo no Instagram, é Miriam, MYRAM Magalhães, _mastercoach. Na escola é Universal underline Studies, Estudies, vai estar aqui na tela aqui embaixo. E no meu site www.miriammagalhães.com, Miriam com Y. Ali tem cursos online e você tem acesso a uma aula gratuita em português e uma em inglês e o acesso à minha masterclass. Em português, são 15 episódios, faça da sua vida uma obra-prima. E em inglês, Make Your Life a Masterpiece. De português, falado em português, obviamente, com as legendas em inglês, porque como eu também cuido do seu inglês, eu aproveitei para colocar ali para quem quiser expandir a consciência e aprimorar o inglês ao mesmo tempo. E aí, quando ficar craque, já entra na Make Your Life a Masterpiece. Gostaria de agradecer a presença de vocês novamente. Obrigado. E a sua atenção. E esse foi mais um episódio do Ondas de Sabedoria. Siga com leveza, com alegria, com o espírito aberto, observando a sua mente e até o próximo episódio. Namastê.